E aí, galera da Web TV, meu nome é André Guirado, sou professor da disciplina de Sociologia. É uma disciplina que vai aparecer daqui para frente bastante nas suas avaliações, tanto no Enem, nos vestibulares modernos. E a partir de agora, a gente vai fazer uma série de aulas a respeito da disciplina de Sociologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa disciplina, tentar fazer uma introdução bacana para você entender, para você sacar do que se trata. E a gente vai tentar falar, a princípio, nessas aulas, sobre os 4 primeiros expoentes da Sociologia, né, que nós falaremos por ordem para você. E hoje nós escolhemos, para ser uma introdução bacana, falar sobre o Karl Marx, que é o sociólogo, o filósofo, um dos mais importantes de toda a história e que nós falaremos nessa aula de hoje. Ao contrário dessas ciências humanas, como o caso da história, como é o caso da filosofia, que são bastante antigas, a sociologia é uma ciência contemporânea. Ela foi criada, ela foi idealizada no século XIX, que foi a época quando surgiram os primeiros teóricos, os primeiros pensadores que começaram a entender os problemas da humanidade em âmbito social e não apenas em âmbito individual ou em âmbito muito restrito. Portanto, a sociologia, por definição, é uma disciplina que vai tentar trabalhar os dilemas da vida humana em âmbito social. Então, essa mais ou menos é a proposta da sociologia. Então, como eu estava dizendo, a sociologia é uma ciência que foi fundada oficialmente no século XIX, principalmente por 4 pensadores e 4 teóricos. A sociologia é considerada uma ciência porque, na verdade, toda ciência tem que ter um objeto de estudo. E no caso da sociologia, o objeto de estudo não é simplesmente a sociedade, como todo mundo pensa. Na verdade, o objeto de estudo da sociologia é um conceito que nós chamamos de relações sociais. Uma relação social é toda espécie de interação que existe entre os seres humanos. Pode ser interação, uma simples conversa, um cumprimento, uma atitude ou coisas grandes, coisas maiores, como por exemplo um governo ou coisas desse gênero. Então, na verdade, a relação social é o foco principal que a sociologia vai se prender para poder criar a sua ciência. Karl Marx, ele é um dos cientistas, talvez um dos principais cientistas das ciências humanas. Para vocês que estão aí assistindo a gente, terem uma ideia da importância da teoria do Marx, é só vocês pensarem da seguinte forma. As ciências humanas, elas são divididas em pensadores de 2 categorias, os marxistas e os não marxistas. Os marxistas são aqueles que interpretam, toda a história da sociedade humana a partir do ponto de vista do Karl Marx. Os não marxistas são aqueles que acreditam que as relações econômicas, as relações de classe, elas não interferem na evolução da história humana. O Karl Marx é um filósofo alemão do século XIX, ele nasceu e criou sua teoria no contexto da Revolução Industrial, e o Karl Marx ele é bastante conhecido por ter sido o criador da doutrina que você conhece, você já ouviu falar, como o socialismo e o comunismo. Na visão histórica do Marx, ele acredita que a história humana esteja resumida numa coisa que nós chamamos de luta de classes. O que seria luta de classes? Luta de classes é a batalha contínua que existe entre as classes sociais. A classe pobre, para tentar ter mais bens, e a classe rica, ou a classe burguesa, que vai tentar defender os seus bens perante uma classe desprivilegiada, assim dizendo. Então, na concepção do Marx, a concepção histórica, social do Marx, ele acredita que toda a sociedade humana passa por uma evolução. E essa evolução nós chamamos de evolução dos modos de produção. Desde a antiguidade até a idade contemporânea, durante os 4 períodos históricos, existe uma forma de produção, ou seja, uma forma como os bens foram sendo criados. E através dessa evolução, onde a luta de classes, das classes sociais que você conhece, sempre ocorreram, um dia essa sociedade tem uma tendência natural de atingir o comunismo. Ou seja, toda a sociedade humana irá atingir o comunismo. Portanto, o comunismo é o local melhor, é o local ótimo, onde toda a sociedade humana tem que chegar para poder continuar existindo. O ponto de vista marxista sobre a história, nós costumamos dizer que ele é teleológico. O que é teleológico? Teleológico é tudo aquilo que tem um objetivo a cumprir. Então, na visão de Karl Marx, o modo de produção, desde a sua época da Idade Antiga, que é o escravista, o servil na Idade Média, o mercantil durante a Idade Moderna e o capitalista industrial na contemporânea, eles têm um objetivo a cumprir, que é atingir o nível máximo, melhor da sociedade, que é o comunismo. Marx acreditava que para que a sociedade atinja todo esse benefício que o comunismo poderá proporcionar, é necessário que aconteçam algumas coisas importantes.
Primeira coisa importante para que essa sociedade comunista, a palavra comunista vem de comum, ou seja, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde não exista diferença de classes, é necessário que os trabalhadores eles se tornem os meios de um conceito que o Marx chamava de meios de produção. Meios de produção são, teoricamente, tudo aquilo que produz riqueza. Pode ser um comércio, pode ser uma fábrica, pode ser uma fazenda, tudo isso é um meio de produção. Na medida em que os explorados, os últimos explorados da história, que são os operários, eles forem os donos dos meios de produção, aí sim nós temos um novo tipo de governo onde os trabalhadores, e não mais a burguesia, irão comandar, e nós chamamos isso então de ditadura do proletariado. Então a ditadura do proletariado, só para ressaltar, é um estilo de governo onde os trabalhadores terão o comando da sociedade e não mais a burguesia. Nós costumamos chamar também, na verdade cientificamente dizendo, a teoria do Karl Marx de materialismo histórico. Por que a teoria dele tem esse nome, materialismo histórico? Porque na verdade, para o Marx, todas as relações sociais no decorrer da história estão imbuídas, estão resumidas na luta de classes, na luta por bens, na luta por matéria. Então por isso vem esse nome materialismo histórico. O Marx, então, como ele propõe uma solução para esse problema, desse materialismo que envolve a relação humana, a gente chama também, novamente, a teoria de Marx de socialismo científico. Por que o socialismo do Marx é científico e não um socialismo utópico ou qualquer outro tipo de socialismo? Porque o Marx ele demonstra a forma de resolver o problema das classes sociais. Na concepção dele, como então acabaria o problema das classes sociais? Através de uma revolução onde os trabalhadores então tomassem o poder. Então, nesse sentido, o Marx ele demonstra o final da história, ele demonstra o fim de todas as coisas através de um tipo de governo onde os trabalhadores comandam. Na verdade, o Marx ele não expressa todos esses pontos de vista em apenas uma obra. As principais obras do Karl Marx, na verdade a obra mais conhecida dele é um livro bastante famoso, dividido em vários volumes, chamado O Capital. Na verdade não é a única obra do Marx. O primeiro livro que impulsionou tudo isso é um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista, lançado pelo Marx e pelo Engels, um colega de trabalho do Marx, em 1848. E entre as várias obras do Karl Marx nós temos ainda a Guerra Civil na França, nós temos a Ideologia Alemã. Dentre as várias obras de Marx, além das que eu já mencionei, O Capital e O Manifesto do Partido Comunista, podemos citar ainda a Guerra Civil na França, podemos citar ainda a Ideologia Alemã, também outra obra criada junto com o Engels, que era um camarada, digamos assim, do Marx na sua obra teórica. E encerramos por aqui essa aula de hoje. Esperamos da WebTV que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Vai aparecer aqui o meu contato, se você quiser comentar, dar uma sugestão sobre a aula. Eu estou à disposição para ouvir você aí que está assistindo. E ficamos no aguardo de vocês assistirem o nosso próximo programa. Valeu!